Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo 1 do curso de Licenciatura em Pedagogia. Você, estudante do primeiro período, está convidado nesta unidade a discutir, pensar, refletir sobre as disciplinas desse semestre. E hoje eu estou aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, vou fazer a minha audiodescrição. Eu estou com uma blusa preta, com uma calça jeans. Ao fundo do ambiente que eu estou, temos uma parede branca com pontos interligados. E eu sou Morena Clara e estou aqui acompanhada de uma de suas professoras que vai trabalhar a disciplina Língua Portuguesa, Oralidade, Leitura e Escrita, professora doutora Andréia Oliveira. Bem-vinda! Obrigada, professora Rosa, muito obrigada pelo convite. Eu também farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, do cabelo encaracolado, na altura do ombro. Estou usando uma saia midi, azul, com detalhes brancos, e uma blusa branca com estampa azul. E o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Muito bem! Então, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esta disciplina que é ministrada pela professora Andréia, porque como vocês já sabem, a disciplina de práticas ela é composta por um projeto interdisciplinar que envolve todas as demais disciplinas. E nesse semestre nós estamos trabalhando com um projeto que trata da história de uma escola, que é o Instituto de Educação Carmela Dutra. Uma escola que tem mais de 70 anos e atua aqui em Porto Velho. Então, nessa perspectiva, eu quero conversar com a professora Andréia sobre o papel da disciplina dela, a importância da disciplina dela para esta atividade que vocês vão fazer, uma atividade em que vocês precisam escrever diferentes contextos dessa mesma escola. Professora Andréia, qual é a importância da sua disciplina para este trabalho? Bem, a disciplina Língua Portuguesa, Oralidade, Leitura e Escrita ela é fundamental. Primeiro, como o nome diz, vai trabalhar com a oralidade, porque vocês, alunos, terão que ir à escola, vão conversar, vocês estão divididos em grupos, então alguns vão conversar com professores, outros com alunos, outros com ex-alunos, com professores. Veja, vão ter que dialogar. Aí entra a questão da oralidade, não é? Esse diálogo tem que ser planejado, porque vocês não vão realizar esse diálogo usando a mesma linguagem que vocês usam com familiares, com colegas no momento de descontração. Esse diálogo é um momento formal, em um ambiente educacional, então que exige a linguagem culta. Então, na disciplina, nós vamos falar sobre as variantes linguísticas, o conceito de adequado e inadequado, né? Qual modalidade utilizar para cada situação. Então, já começa aí, contribuindo para saber a modalidade adequada, a variante adequada para se utilizar lá no diálogo dentro da escola. Um outro ponto é na questão da leitura. Os alunos, eles vão para a escola, eles vão conversar, há grupos que terão que ler documentos da escola, como por exemplo o PPC, mas todos terão que ler, né? Para fazer o trabalho, todos os alunos terão que ler os textos das disciplinas que vão dar base para a construção desse trabalho. E aí é preciso saber o que é ler, né? E nessa disciplina a gente vai trabalhar o ato de ler como o ato de construir sentidos. E isso logo no início da disciplina, lá na unidade 1, a gente tem, vários conteúdos com gravação de web aula, slides, materiais escritos, falando sobre o ato de ler como o ato de construir sentidos, e para isso os alunos têm que mobilizar as estratégias de leitura. Então, quando vocês forem ler os textos das disciplinas que contribuirão para a produção dessa atividade interdisciplinar, vocês vão ter que mobilizar os conhecimentos prévios, ou seja, vou ler um texto. Então, o que eu já sei sobre esse assunto? Vocês terão que fazer conexões, ou seja, trazer outros textos que vocês já leram sobre o assunto.
às vezes fazer conexões com a própria vida, conexões com assuntos, né, maiores, por exemplo, a nível mundial. Também ler é fazer perguntas. Durante o ato de ler, vão fazendo perguntas, indo em busca de respostas. Assim, vocês conseguirão atribuir sentido, que é fundamental. Então, estudar, né, a unidade 1 é muito importante para vocês saberem como ler os textos de todas as disciplinas e que contribuirão para esse trabalho. E um outro ponto é a escrita, porque vocês vão fazer a historiografia. O que é isso? Vocês vão contar, narrar a história de uma escola que tem um papel importante dentro do município de Porto Velho. Então, veja, vão utilizar a linguagem escrita. E o que é escrever? Escrever não é simplesmente ir juntando frases, né, jogando palavras no papel. A escrita, ela tem que ser muito bem planejada, muito bem organizada. Se é texto, tem que ter coerência, ou seja, as partes têm que formar um todo, né? Então, ainda na unidade 1, a gente já vai começar a estudar sobre as tipologias textuais. Para fazer a historiografia, vocês vão utilizar muito das tipologias narrativas e descritivas, ou seja, vão narrar a história da escola. Ao mesmo tempo que narra, vocês vão descrever como é essa escola, né? Onde essa escola está localizada, vão descrever o bairro que essa escola está localizada, descrever os professores, quem são esses professores, quem são esses alunos, qual é o perfil dos professores. Então, terá muito da descrição e da narração. Ainda na unidade 1, a gente vai ter uma aula que fala basicamente das tipologias textuais, né? O que é narrar, o que é descrever. É importante atentar porque há dois tipos de descrições. A descrição subjetiva, por exemplo, dizer que se alguém é legal ou chato, isso é uma descrição subjetiva, né? Nesse texto, vocês vão utilizar a descrição objetiva. O que é a descrição objetiva? É caracterizar dando detalhes que são precisos, né? É uma escola grande ou pequena? Não, o conceito de grande, pequeno é subjetivo a cada pessoa. Então, quais são as medidas dessa escola, não é? Qual a cor dessa escola? Quantas salas tem essa escola? Se tem laboratório, se tem biblioteca. Então, veja, quando eu digo quantas bibliotecas, quantos laboratórios, quantas salas, a cor, a metragem, eu estou trabalhando com uma descrição objetiva, não é? Isso é muito importante ter em mente na hora de fazer a produção escrita. E vocês, esse trabalho, ele vai ser dividido por grupos. Vocês não farão trabalhos, todos farão trabalho dentro da escola, mas cada grupo vai ficar responsável por uma caracterização da escola. Por exemplo, há grupos que vão para a escola para fazer a caracterização dos professores, dos técnicos, não é? Então, vão ter que, né, conversar para ver quem são esses professores, quantos técnicos tem a escola, né? É uma escola né, que deve ter, imagino, mais de 10 professores. E aí, qual a formação desses professores? Se tiver muitos professores, vocês não conseguem ficar colocando lá a formação de cada um. Mas vocês podem, por exemplo, transformar isso em gráfico, né? Por exemplo, quantos são formados em matemática, quantos são formados em língua portuguesa, quantos, né, em biologia, em química. Então, algumas informações, para não ficar, né, descrevendo tudo isso, vocês podem fazer um gráfico que represente. Por exemplo, a formação desses professores, em que esses professores são formados, para também não ficar descrevendo cada um, o João é formado em química, a Maria em matemática, pode fazer um gráfico mostrando, né, a porcentagem de formado em letras, porcentagem de formado em matemática. Então, a sugestão neste caso é que vocês façam gráficos para representar. Por exemplo, quantos tem a licenciatura, se alguém tem pós-graduação, se tem mestrado, essas informações também poderiam ser inseridas em forma de gráfico, né, para ficar um texto mais objetivo, um texto mais sintético. Então, também saber o que vai perguntar e depois o que vocês vão fazer com essas perguntas, se vão descrever, né, em texto verbal ou se vão gerar gráficos, isso também é importante para o trabalho. Muito bem, então você já entendeu a importância da disciplina de língua portuguesa para este trabalho interdisciplinar.
quando você lê os textos que a professora Andréia disponibilizar ali no AVA, você vai entender como fazer o seu trabalho, como chegar ali na escola, se comunicar, expressar claramente o objetivo da sua presença ali e também saber selecionar as informações que vão para o seu texto e, assim como a professora falou, quais informações você vai descrever de forma verbal e quais você pode representar de outros modos, como um gráfico, como a professora falou. E aí alertar da importância do que a professora acabou de dizer da descrição objetiva, porque nós não estamos ali na escola para levantar informações que não sejam comprováveis ali, porque estamos contando uma história e é uma história a partir dos sujeitos que fazem aquela escola. Então, professora Andréia, a senhora poderia dar para a gente, para os alunos, alguma sugestão, algum exemplo dessas tipologias textuais que a senhora acabou de comentar, narrativo, descritivo? Então, a narração é quando a gente narra uma história, né? E aí essa história pode ser real, pode ser ficcional. No caso de vocês vão contar a história da escola, uma história real, né? Então, essa tipologia usa muitos verbos que indicam movimento. Ao mesmo tempo, a descrição apresenta as características. Como apresenta as características, usa mais verbos de ligação, porque é mais estático. Aí eu trouxe como exemplo um trechinho da minha tese de doutorado, que também foi feita em uma escola e teve uma parte que eu tive que descrever, né, aquela escola em que eu estava realizando a pesquisa. Então diz assim, ó, a escola em questão, porque eu não revelei o nome da escola, né? A escola em questão está situada em um bairro de Porto Velho. Veja, aí eu já começo a descrever a escola, apresentar características da escola. E também, ao mesmo tempo, características desse bairro, porque isso é importante. Por exemplo, essa escola, ela está localizada em qual bairro? Como é esse bairro? Porque a partir de como é aquele bairro, a gente vai tendo consciência, né, de como são os alunos daquela escola. Então, eu continuo descrevendo. Esse bairro possui saneamento básico, lojas, bancos, ponto de ônibus, postos de saúde, órgãos públicos, hospitais, unidade de pronto atendimento, comércio em geral, ruas asfaltadas e água tratada. Então, veja bem que tudo isso que eu apresentei agora são trechos descritivos. E uma descrição objetiva. Não diz se é um bairro bom ou um bairro ruim, né? Porque isso é muito subjetivo. Um bairro bom para mim pode ser, é o bairro que é perto da minha família, né? Não, eu apresentei as características. Cada leitor decide se é um bom bairro ou se não é. E aí eu continuo. A instituição escolar recebe crianças de vários bairros, de classes sociais diferentes. As crianças vão até a escola levadas pelos pais ou sozinhas. A escola teve início como creche comunitária e desde 2018 oferece apenas o ensino fundamental 1 e possui uma média de 157 alunos. Então veja, todo esse trecho é um trecho descritivo. E eu acho que vocês também terão que fazer isso, fazer essa caracterização dessa escola. Claro, cada grupo a partir, né, da missão que for dada, mas todos terão que fazer essa descrição. E aí eu vou, né, descrevendo mais ainda. Olha, quanto ao grau de instrução, 45% dos pais possuem ensino fundamental, 45% ensino médio e apenas 10% ensino superior. Então, como são mais de 100 crianças, eu não fui descrevendo cada pai. Olha, esse pai é formado em tal coisa, porque imagina, ia ficar um texto muito longo. Então, eu fiz o quê? Eu apresentei a porcentagem, né? Foi aí que eu digo que é importante também o uso de gráficos, que talvez vocês estudem isso lá na disciplina de matemática, né? Aí eu fui descrevendo a escola, que olha, a escola possuía 7 salas de aula, sala da vice-direção, uma secretaria, uma despensa, um refeitório, um pátio coberto, uma cozinha. Então, assim, todos trechos que são altamente descritivos. Agora, importante que, é muito fácil de escrever de fato, a narração e a descrição são textos mais simples de serem construídos do que, por exemplo, um texto argumentativo, um texto expositivo. Só que mesmo assim é um texto, e para ser texto tem que ter todo aquele cuidado com a coerência. Então, na hora que vocês estiverem construindo, ter esse cuidado, né, para que só encerrar a frase quando de fato a ideia for concluída, encerrar o parágrafo quando de fato a ideia estiver concluída dentro daquele parágrafo, aí sim vocês irão para um novo parágrafo. E para que
esse texto ele fique bom, é importante vocês o tempo todo estarem relendo e reescrevendo. Porque pode ser o melhor escritor do mundo, se ele não reler aquilo que ele está escrevendo, vai apresentar falhas. Então, um dos objetivos também da disciplina Língua Portuguesa é que vocês tenham a necessidade de reler e reescrever aquilo que vocês escrevem. Porque muitas vezes a gente aprende que escrever e entrega para o professor corrigir. E na vida real não é assim. Na vida real a gente escreve os nossos textos e a gente mesmo tem que reler e revisar. Quando eu mando um e-mail, né, para a Rosa, que é a minha coordenadora, não tem alguém para reler esse texto. Então eu mesma tenho que reler, eu mesma tenho que revisar. E isso é preciso aprender, né? Vocês que serão professores, porque vocês terão que ensinar as crianças a fazer isso. E para vocês ensinarem, vocês também têm que ter aprendido. Então, reler sempre aquilo que estão escrevendo para reescrever. E quando vão reescrever, não é só buscando palavras erradas, isso também. Mas a reescrita é muito mais do que buscar palavras escritas erradas. É buscar ver se aquele texto cumpriu com os objetivos que foram estabelecidos. Eu fiquei responsável para trabalhar com os ex-alunos. Será que todas as informações que eu levantei dão conta de caracterizar quem são esses ex-alunos ou não? Eu poderia voltar lá para fazer mais um diálogo. Será que a forma como eu escrevi está clara? Porque o leitor, né, a gente escreve um texto, significa que esse texto vai ser lido sem a presença de quem escreveu. Será que quem for ler vai conseguir, né, compreender esse texto, que ele está bem escrito, bem organizado? Então também ter essa preocupação com a escrita é fundamental. Muito bem, muito obrigada, professora. Então, acredito que você já observou que independente do grupo em que você estiver, você vai precisar desse conhecimento que a professora Andréa acabou de explicar, tanto da oralidade, quanto da escrita, e desse exercício de reescrever, de se tornar responsável também pela sua aprendizagem, principalmente você que está se propondo aí no primeiro período a iniciar um curso de pedagogia e ser um professor ou uma professora. Então, o nosso desejo é que nessa disciplina, nesse projeto que envolve todas as disciplinas, que você tenha uma experiência grandiosa, uma experiência de muitas aprendizagens e que você tenha esse momento de desenvolver essas habilidades da fala, da escrita, da comunicação, da compreensão e especialmente do diálogo. Professora Andréa, teria mais alguma questão a levantar? Agora suas palavras finais. Não, só agradecer pelo convite, dizer para os alunos a importância de acessar o ambiente virtual de aprendizagem, ler os textos indicados, assistir às aulas gravadas e participar das aulas síncronas, né, para que o conhecimento ele seja de fato construído e vocês consigam aí realizar as atividades do semestre, inclusive a atividade interdisciplinar. E o que diria para esses alunos, só para a gente finalizar, que estão com medo de escrever, medo de começar essa jornada logo no primeiro período? Então, a gente aprende a escrever escrevendo, não tem outro jeito, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, quanto mais dificuldade, aí que você tem que escrever mesmo. Então, assim, dizer que é uma construção que a gente vai aos poucos, a escrita, ela também requer muita leitura, então, assim, não tenham medo, tenham foco, tenham objetivo. Quanto maior a dificuldade, eu sugiro que mais vocês leiam, né? Não só os textos indicados pelas disciplinas, mas procurem também gêneros textuais que vocês gostem, né, de ler, que vocês, né, gostem, assim, aquela leitura, né, eu quero fazer uma leitura aí para eu esquecer dos meus problemas. Você tem que descobrir que leitura é essa que te faz aí mergulhar, né, no texto, esquecer dos seus problemas e também começar a escrever. E escrever, reler e reescrever. Porque eu tenho tido muito sucesso trabalhando dessa forma e no final do semestre os alunos conseguem perceber o avanço, mas é um processo também demorado, não é do dia para a noite que a gente começa a escrever bem, né? Até porque escrever bem é resultado também de muitas leituras, mas não tenham medo, tenham foco e tenham muita disposição para ler, para escrever, para revisar e para reescrever os textos. É isso aí. Então, foco, disciplina, disposição, persistência. E estamos aqui para lhe ajudar
a concluir com sucesso esse semestre e também o seu curso de pedagogia. Então, sejam bem-vindos e vamos continuar. Até a nossa próxima aula! Educação à distância, mudando realidades.